Bom dia, professora Márcia da Escola Teni, lecionando os conteúdos dos capítulos 1, 2 e 3 para o possível simulado. Gente, focando agora o capítulo 3, o Brasil na Primeira República, voltando das páginas 54 a 62. Focando 54, a sociedade brasileira no início da Primeira República. Entender um pouquinho mais, né? Vamos dizer sobre a República oligárquica. Agora é a parte, gente, vamos dizer assim, o senso comum, né? O predomínio de um entendimento sobre o brasileiro como sendo alguém pacato, cordato, que não reage enquanto políticos, empresários ou mesmo agentes estrangeiros fazem o que querem no país. Talvez, em parte, essa ideia tenha algum sentido, mas certamente não se sustenta quando analisamos com atenção a história do Brasil. É fato em que, em momentos decisivos, a maioria da população foi mera coadjuvante. Também é fato que os sistemas eleitorais do Império e na República tinham um mecanismo de controle do exercício da cidadania, que eu expliquei nas aulas anteriores, né? O voto do cabresto, o clientelismo, o coronelismo. Além disso, é inegável que, apesar do fim da escravidão, não houve uma política inclusiva, principalmente da população negra, que era empobrecida e analfabeta à órbita dos direitos civis. E o espírito da Belle Époque, né? Que estudamos no capítulo 1, também chegou ao Brasil? A ciência, o evolucionismo, as ferrovias, os enormes transatlânticos, né? As bolsas de valores, o surgimento de grandes grupos, corporações financeiras, cidades como Paris, alagavam suas avenidas e erguiam os importantes e imponentes edificações e monumentos públicos. Bom, o que eu quero dizer aqui com isso, né? Era o referencial da civilização, principalmente nos moldes europeus. O Brasil que existia para a maioria da população. E aí, gente? E aí, só vivia o pessoal, a elite? Agora eu vou focar a população pobre. O povo vivia onde, professora? Coitadinho. A maioria da população era pobre, brasileira. A elite, bem restringido. Que, claro, né? Diferente dos dias de hoje, vamos dizer assim. A grande desigualdade brasileira. Vamos lá. O povo, tadinho, vivia o quê? Nos sertões. Quando podia voltar, era sobre o cabresto. Comia de quando em quando. Estava sujeito aos cobradores de impostos, benefícios temporários dos políticos locais e seus representantes. Bem, os centros urbanos desse Brasil passou a conviver, além de negros, mestiços, imigrantes italianos, portugueses, espanhóis. Para vocês entenderem, a Primeira República, a sociedade, o Brasil, o Brasilzão, como que estava, né? O Brasil nesse tempo. Então, como vocês estão vendo, essas pessoas, infelizmente, viviam nesses centros urbanos, nessas condições. E eu, claro, representei aqui a favela, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, para vocês entenderem melhor. Nos centros urbanos, esse Brasil passou a conviver com isso. Por quê? A maioria da população, gente, era desempregada, tá? Muitas pessoas eram ambulantes, artesãos, operários, mascates, desempregados, trabalhadores temporários que moravam em cortiços, casebres ou em morro, como o da Providência no Rio de Janeiro. Nos centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, os governantes miravam um futuro moderno, próspero, enquanto tropeçavam no Brasil verdadeiro. O que é o Brasil verdadeiro, gente? Terríveis epidemias atacavam ferozmente esse centro. A falta de saneamento básico, pessoal pobre mesmo, somado às condições precárias, que não é diferente dos dias de hoje. As enfermidades, nesse modo a realidade se distanciava-se do país que os líderes da República desejavam construir, cada vez menos mestiço e negro, e muito mais brancos. Claro que o destaque aí, o cientista, o médico Mina Rodrigues, que não pode faltar nessa fala.
influenciado pelo darwinismo social, sustentavam que a mestiçagem foi prejudicial ao Brasil. Eles afirmavam erroneamente que a miscigenação criava pessoas com maior tendência ao quê? Loucura e à criminalidade. Foi nesse contexto de diferenças entre o Brasil real e o Brasil ideal que surgiram importantes movimentos sociais no princípio da República. Esses tais movimentos, gente, demonstram que nem sempre a população se portou de forma passiva, visto que ela lutou pelos próprios interesses perante os desmandos da elite governante. Que vocês vão focar agora nas páginas 56 em diante. Os conflitos do início da República. Vou fazer aqui vamos dizer assim, um resumão. A passagem do sistema monárquico, vamos dizer assim, para republicano, não melhorou a condição de vida das pessoas pobres dentro do Brasil. Por isso, revoltas ocorreram por todo o Brasil para vocês entenderem melhor. A professora Márcia, que gosta de lecionar didaticamente, como vocês me conhecem em sala de aula. Na mesma época em que se tornou uma república, vamos ver assim, o Brasil ele passava por profundas mudanças sociais, né? O fim da escravidão provocou o aumento da quantidade de trabalhadores livres que, em busca de emprego e de melhores condições de vida, procuravam as cidades, onde as indústrias começaram a aparecer. Os centros urbanos cresceram muito e logo não tinham estrutura, isso que eu quero dizer, suficiente para abrigar tanta gente. Como resultado, já no começo do século XX, claro, surgiram os famosos cortiços, áreas de pobreza. No campo, a miséria ou opressão prosseguiam. Além disso, nessa primeira fase da República Brasileira, o poder ficou nas mãos das oligarquias, revezando-se entre quem? Como eu falei nas aulas anteriores, cafeicultores de São Paulo e os criadores de gado de Minas Gerais. O povo não tinha acesso à vida política, pois, o que eu quero dizer? A Constituição de 1891 permitia apenas que homens alfabetizados, lembrando, e maiores de 21 anos votassem. O voto não era secreto, gerando o quê? Fraudes e pressões sobre os eleitores. Brasilzão. Guerra de Canudos. Toda essa situação deu à margem uma série de revoltas populares. Uma das principais ocorreu em Canudos. Um líder, Antônio Conselheiro, o líder de Canudos, ajudava, coitadinhos, os pobres e desagradava o quê? Os coronéis e, claro, e o governo federal. Uma das principais que ocorreu em Canudos foi no norte da Bahia, no ano de 1893, quer dizer, houve uma série de revoltas populares, mas uma das principais ocorreu em Canudos, que eu vou focar. Antônio Conselheiro, homem inteligente, tá? De formação religiosa, formou uma comunidade em uma fazenda abandonada, desafiou o poder dos coronéis no Nordeste e atraiu cerca de quantos, gente? Olha aí, olha a multidão. 3.000 seguidores, para vocês terem uma ideia. No ano de 1896 e 1897, as tropas do governo fizeram 3 tentativas de arrasar Canudos. Estou dando um resumão para vocês da página. 56, 57, isso aí. Tá? Tô dando um resumão para vocês, para não ficar lendo, porque vocês sabem que eu não gosto muito de ler a apostila, certo? Cerca de 3.000 seguidores. Entre os anos de 1896 e 1897, as tropas do governo fizeram 3 tentativas de arrasar Canudos, toda mal sucedida, pois os seguidores de Conselheiro resistiram com espingardas e facões. Quer dizer, eu estou dando um geralzão aí, porque eu costumo fazer leitura compartilhada, né? Nos 8º anos, sim. Nos 9º, não, que vocês vão pegando minha explicação na aula expositiva,
Tá. A quarta, em outubro de 1897, destruiu a comunidade. O que aconteceu? Antônio Conselheiro foi morto e degolado. E vocês não podem esquecerem que o nome do arraial é Arraial do Belo Monte, né? Mais conhecido como Canudos, tá? Para vocês terem uma ideia aí. Messiânico. Vamos dizer assim, o que seria isso, professora? Que segue um líder. Então, é um movimento messiânico. Quem seguia o Antônio Conselheiro ficavam conhecidos como um movimento messiânico. E, claro, que vocês não podem, eu não posso deixar de explicar para vocês, né? Que esse acontecimento foi organizado na época do primeiro presidente civil dentro do Brasil, Prudente de Moraes, ok? Focando o homem aí. E coitado do Antônio Conselheiro foi morto e degolado, e claro, né, que o crânio de Antônio Conselheiro foi enviado ao Rio de Janeiro para que o cientista, o Nina Rodrigues, o doutor Nina Rodrigues, fizesse exames que comprovasse a sua teoria de maior fragilidade da saúde física e mental de povos mestiços, que vocês não podem esquecer, e que Nina Rodrigues, ele tinha essa teoria absurda, porque era influenciado pelos darwinismo social. Ele sustentava que a mestiçagem foi prejudicial ao Brasil, ok? Lembrando um pouquinho para vocês. Estoura, claro, outra revolta. Meu Deus do céu, que tanta revolta, né? A famosa revolta da vacina, no início do século XX, foi marcado por revoltas, meu Deus do céu, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. A primeira delas ocorreu no ano de 1904, vamos dizer assim, quando a cidade passava por um processo de modernização, imposto pelo governo do qual faziam parte a reforma de casas, construções de avenidas. Por isso que eu foquei aqui, ó, gente, a favela do Rio de Janeiro, tá? Para vocês terem uma ideia, para vocês correlacionar o que eu estou querendo dizer. Então, a primeira delas ocorreu no ano de 1904, quando a cidade ela passava por um processo de modernização, imposto pelo governo do qual fazia parte a reforma das casas, a construção de avenidas, e também havia medidas sanitárias. O que é isso? O cargo do médico, ele aqui, Oswaldo Cruz, que incluía o quê? A vacinação obrigatória contra a varíola, desconhecendo os efeitos da vacina, e instigada pela oposição, a população, gente, saiu às ruas e iniciou a chamada revolta da vacina. Desconhecia isso? Por 6 dias houve confrontos com a polícia e o governo cancelou a obrigatoriedade da vacinação, mas prendeu milhares de pessoas. Tá? Então, para reverter esse quadro, foi até iniciada uma política de saneamento, higienização, tomou alguma medida como pagamento de recompensa para quem caçasse ratos, transmissores de doença, invasão de agentes de saúde, os matas-mosquito, nos lugares mais escondidos da cidade, buscando os focos das doenças. Isso aí aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles viviam em barraco, em condições da região central, mais próxima dos locais onde trabalhava a zona portuária, né? Tal disposição geográfica dos moradores era um obstáculo para a elite no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os governantes lá, claro, eles queriam uma transformação da capital brasileira, o cartão postal, gente. Cartão postal na época, ó, semelhante a Paris, da Belle Époque. Isso eram os governantes da época. Então, para vocês retratarem bem, para vocês entenderem a situação do Rio de Janeiro, coitado. E houve aí, que vocês fizeram até a provinha, que eu coloquei, o bota abaixo, né? Coitado lá. O bota abaixo, a maior parte das pessoas desalojada pela política do bota abaixo, se não mudasse para os morros lá, coitado, acentuando definitivamente o processo de favelização, que eles queriam tirar, né, daquelas partes principais, os governantes, porque é o cartão postal, é uma França ali.
Aí é a exclusão dos outros. Vai, põe abaixo mesmo. Vai invadindo as favelas. Se for possível mesmo, cacetete neles, para vocês entenderem melhor. E a República foi assim, gente. Infelizmente, a liberdade e a igualdade significou para outros. E a continuidade de muitos problemas sociais, para vocês entenderem agora aí. Então, olhem bem aí, o bota abaixo, porque se cair no simulado, vocês já sabem aí que as casas aí foram invadidas, porque eles queriam tirar o pessoal lá, os favelados, para vocês entenderem melhor e colocar lá, coitadinho, né? Que são as periferias, né? Do Rio de Janeiro. Bom, abre aí a Revolta da Chibata. Epa, período tratado nesse capítulo. Bom, gente, vamos lá. A Revolta da Chibata é uma triste história. Vamos lá, professora Márcia, fazendo um resumo da Revolta da Chibata. Poucas palavras, né? Marinheiros rebeldes. Segundo o levante carioca, vamos dizer assim, ocorreu no ano de 1910, quando marinheiros realizaram a Revolta da Chibata, exigindo o quê, gente? O fim dos castigos físicos, melhorias na alimentação, aumento de salário. 2.000 homens se apoderaram de navios da Marinha e ameaçaram bombardear a cidade. Os líderes do movimento foram mortos ou expulsos da corporação e 250 marinheiros acabaram presos, para vocês terem uma ideia. João Cândido, vocês estão vendo aí, ó, liderou a revolta dos marinheiros brasileiros no início do século XX, conhecido como Almirante Negro. Ele até redigiu, né, em nome dos marinheiros, uma carta durante a revolta, deixava evidente o descontentamento. Então, gente, acaba aqui o nosso capítulo, ok? Professora Márcia deseja um bom simulados para vocês, que vocês arrebentem nesse simulado de história dos nonos anos. Eu quero um bom resultado, eu quero chegar na escola, gente, e falar, pô, o pessoal do nono ano foram excelentes em história, tá? Vocês sabem que a professora Márcia é um pouquinho maluquinha. Estou com a garganta aqui, gente, só Jesus na causa, tá? Mas pelo bem da nação, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que formar os nossos alunos. Ano que vem vocês são ensino médio. Se Deus quiser, então vocês têm que ter bagagem, tá? Uns foram meus alunos dos 8º anos, outros não, ok? Qualquer dúvida, vocês sabem, é só me procurarem. Bons estudos, saudades, beijos. Aqui foi dado, falando bonito, o Brasil na Primeira República, das páginas 54 a 62. Beijão, gente. Saudades.